Humanos. Há muitos humanos. Há 10.000 anos, abandonamos a vida nômade. Nós domesticamos as plantas e os animais. Quatrocentas gerações em vilas e cidades. E agora, bom, existem pessoas em todos os continentes e nas ilhas mais remotas. De polo a polo. Do Monte Everest ao Mar Morto. No fundo dos oceanos e até, ocasionalmente, residindo a 300 quilômetros acima da Terra. Humanos, como os deuses da antiguidade, vivendo no céu. Intolerância. Para você, o que é intolerância? Segundo o dicionário da língua portuguesa, intolerância é a recusa em aceitar as diferenças de opinião, crenças ou condutas. É um problema cada vez mais comum, ao contrário do que se imagina. Vivemos em um país com mais de 200 milhões de pessoas. Vivemos em um país laico. Vivemos em um país em que as pessoas se recusam a aceitar a diferença, mesmo que ela esteja regida por uma lei. Aqui iremos apresentar 3 tipos de intolerância. E nós vamos entender que a repreensão não leva a lugar nenhum. Aqui neste trabalho, nós queremos entender que cada um tem que ser feliz da mesma maneira. Cada um tem que ser feliz da maneira que se sente melhor. Empatia é a palavra. Se colocar no lugar do outro e entender que a felicidade não é exclusivamente de uma pessoa. É um país com diferentes grupos, com diferentes pessoas, com diferentes opiniões, com diferentes práticas. Cabe a nós respeitar cada uma delas. Vocês, rapaziada, sabe o que é intolerância de gênero? Não sabe? Então vamos ali que nós vamos aprender junto. Intolerância de gênero é quando a pessoa não aceita uma opinião que seja diferente da sua. Nesse caso, contra a escolha afetiva de uma pessoa, levando ela a reprimir, excluir e, em casos mais graves, até agredir uma pessoa por isso. Mas agora, você precisa entender um pouco mais sobre identidade de gênero. Então vamos lá. Para começar a falar de identidade de gêneros, devemos destrinchar 3 coisas que são muito confundidas ao tempo todo. A primeira delas é sexo biológico. Sexo biológico é naquele no qual você nasce, homem ou mulher. A segunda delas é identidade de gênero. Identidade de gênero é algo cultural. Você pode ou não se identificar com o seu sexo biológico. A terceira delas é orientação sexual. Orientação sexual é a inclinação do seu desejo, por quem você se sente atraído amorosamente ou sexualmente. De acordo com pesquisas, quanto mais a pessoa demora para sair do armário, mais a pessoa se afeta, se prejudica. Nesse período de descoberta e transição, os índices de suicídio são 2 vezes maior do que as pessoas da mesma idade, que não passam por esse tipo de transição. Depois que a pessoa assume sua sexualidade, tem sua primeira relação sexual, os índices de suicídio são baixíssimos. Nós fizemos uma pesquisa e perguntamos a 100 pessoas se elas apoiavam o movimento LGBT que busca espaço e aceitação na sociedade, e obtivemos resultados alarmantes. A nossa pesquisa apontou que a cada 100 pessoas, 21 não toleram o movimento.
Exemplificando isso, se nós multiplicarmos essa porcentagem de pessoas que não toleram a causa LGBT pela população atualmente residente na capital de São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina, com uma população que está na casa das 12,4 milhões de pessoas e está constantemente crescendo, veremos que cerca de mais de 2,5 milhões de pessoas não toleram a causa. Mas esquecendo um pouco esses números capitais, se nós pegarmos a mesma porcentagem e multiplicar pela população atual do Brasil, que é de mais de 200 milhões de pessoas, veremos que mais de 40 milhões de pessoas são intolerantes no Brasil. Mas acreditamos que a quantidade de pessoas chegue na casa das 66 milhões de pessoas. É gente demais, cerca de 1/3 da população brasileira. Em 2014 foram anotados 326 assassinatos. Em 2016 foram registrados 334 mortes de homossexuais no Brasil. Segundo a pesquisa do Grupo Gay da Bahia, iniciada em 2016, a cada 28 horas morre um homossexual no Brasil. Diante de tudo que ouvimos, não queremos que mude sua escolha ou opção sexual. Isso é algo seu, só seu, e ninguém pode mudar isso. Há diferentes pessoas e há diferentes gostos. Cada um tem que ser feliz da maneira que se sente melhor. Isso é muito subjetivo, mas nós queremos que você abrace também essa causa. Nós estamos unidos em prol da paz e estamos unidos contra a violência. E queremos que você se junte a nós. Nós te convocamos para que eu e você e as futuras gerações das futuras escolas e instituições também abracem essa causa, para que juntos nós construamos um mundo mais unido, um mundo mais tolerante e um mundo mais aceitável. Você sabe o que é intolerância religiosa? Então calma um pouquinho aí, que nós já vai te ensinar, hein? Elas nos ensinam a ter pensamentos mais tolerantes. Então, a gente quer que nas escolas precisam ter pensamentos mais tolerantes através de A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a diferentes crenças e religiões. A intolerância religiosa é presente no Brasil. A mesma tornou-se uma falha social, fazendo com que as pessoas perdessem o respeito pelas escolhas umas das outras. Em casos extremos, esse tipo de intolerância leva a uma perseguição e até mesmo leva os indivíduos à morte. Existe o caso de uma garota de 14 anos no estado do Rio de Janeiro que foi excluída e gravemente ferida por sua escolha religiosa, o candomblé. Mas esse não é o pior. A Coreia do Norte é o país que mais persegue religiosos no mundo. A cada 100 religiosos, 92 são perseguidos. A escola é responsável por nos dar conhecimento. Por isso, a ideia de solução é que as escolas nos ensinem a ser mais tolerantes através de visões imparciais. Plantando hoje, talvez eu e você não vejamos os frutos dessa semente germinar, mas eu acredito, eu tenho certeza que os nossos filhos e os nossos netos venham a colher esses frutos, vivendo então em uma sociedade justa, uma sociedade tolerante.
O ponto é, criemos uma sociedade tolerante. Não importa quem nos colocou aqui ou qual as nossas escolhas. Nada justifica a violência. Como eu disse no início, há humanos em todos os lugares da Terra. E ao longo dos anos, nos desenvolvemos e nos adaptamos aos mais diversos ambientes, criando nossos próprios costumes, nossas próprias culturas e religiões. 7 bilhões de pessoas. Querer fazer todas gostar da mesma coisa parece loucura, você não concorda? Não tenha medo de ser quem você é. A felicidade sempre será subjetiva. Eu gostaria, mas não posso ser feliz por todos. Por isso preciso de você nessa missão. Ame, abrace, elogie, incentive, encoraje, proteja, ajude. Não existe certo ou errado quando o assunto é ser feliz, mas uma coisa é certa, todos merecemos ser felizes. Esse é o momento. Se você não tolera, exercite para que mude sua opinião. É tão simples como pensar na ideia de que alguém poderia odiar o fato de você gostar de quem você gosta ou se relaciona. Bizarro, não é? Pois bem, convocamos você para se juntar a nós e formemos uma corrente do bem, lutando contra a violência e promovendo a paz a todos. É simples, tornando o mundo tolerante para você, você torna o mundo tolerante para todos. Registrado no Rio de Janeiro, por ela ser da macumba. E em casos extremos, esse tipo de intolerância De acordo com pesquisas... Não, calma aí que eu... Cadê ele? Ah, Vitão, na moral, mano, vai lá. Pô, na moral, sai já. A escola é responsável por não dar as coisas. E aí, pá, você tá me tortando aqui? Tá metendo louco? Pode pá. Não vou conseguir, velho. Mano, Gui, não vou conseguir fazer essa cena, velho. Não vou conseguir. É muita coisa pra falar, eu não consegui. Ô, João, mas aí você... Mas você vai ler, assim, você Mas eu não vou fazer a cena olhando pra ali, velho. Não, Então eu fico atrás daqui, ó, da câmera aqui, assim, ó. é no alto, só cuidado com... Não, ó, só que você pode fazer, tipo assim, você dá uma olhadinha, aí você já olha de volta, não vai ficar olhando e andando igual o Guilherme. É, tio, eu vou ficar com esse bagulho aqui, eu vou arrancar a folha, não sou trouxa. É, também, né? A escola é responsável por nos dar de novo. Cadê? De novo? Pode ir. A escola... O conhecimento. Vai, Vitor. A escola são responsáveis por nos dar conhecimento. Então a nossa... Então o que, truta? Então a nossa... Vai. Peraí, de novo, peraí. Go. Eu não lembro o que eu vou falar, calma aí. Mas eu quero a gente esse fim de semana, mano. Vai. Nossa ideia de solução é que... Por isso a nossa ideia de solução é que elas... Como é? Aí, pai, só, não vai ter erro. Por isso a ideia de solução é que as escolas nos ensinam a ter pensamentos mais... Mas tem que cuidar que você não atrapalhar na hora que eu puxar. Você vai puxar devagar, você vai puxar devagar. Não, Go. Calma aí. Pode ir lá, então, não paga também não. peraí, você tá mais baixo, mano. Coisas, acreditam em diversas coisas. E aqui, no nosso trabalho, peraí, gente, errei. Crenças ou condutas. Pô, mas aí não dá, mano. Na moral. Estudamos...
Estudamos. Pode continuar, eu corto. Tá bom, para aí, não mexe. Fica assim. Beleza, agora aí, você fica olhando pra lá. Fica olhando pra lá. Aí agora Tá Ítalo, filmando ainda, velho? Mas vai cortar. vai cortar, relaxa. Pode parar esse vídeo, Ítalo. Aí você vai vir aqui agora, ó.